Tema de hoje, o cara sabe, e o texto, Marcos, 3º capítulo, versos 13 a 19. Marcos 3, 13 a 19 diz assim: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Até aqui. Há algum tempo eu falei, numa das nossas reuniões, que existem 4 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa é a pessoa que sabe, mas não sabe que sabe. É a pessoa que eu chamo de insegura. E em alguns aspectos, ou em alguns casos, até de complexada. Que ela sabe alguma coisa sobre a vida, ela sabe alguma coisa sobre os desafios que ela tem, ela sabe lidar com algumas questões que lhe são colocadas, mas ela não sabe que ela sabe. Então ela tem uma série de inseguranças quanto a isso. Por exemplo, seu filho sabe a matéria em relação à qual ele vai prestar uma prova. Mas ele não sabe que ele sabe. Então ele vai prestar essa prova com um alto nível de nervosismo e de insegurança. Porque ele pensa que talvez ele não saiba o que é necessário saber. Você tem um funcionário na sua empresa, um colega, um colaborador, que sabe o que precisa ser feito, como fazer, ele foi devidamente treinado, qualificado, mas ele não sabe que ele sabe. Ele não se sente capaz. Ele não se sente apto. Então ele expressa para você alguma insegurança, alguma dificuldade. Será que eu vou conseguir? E se eu não conseguir? E se eu falhar? O cara que sabe, mas não sabe que sabe, ele é inseguro e tem dificuldade para aceitar desafios na vida. O medo de falhar, o medo de fracassar, o medo de não dar conta, o medo de ficar exposto numa situação vexatória para ele é muito grande nesse tipo de pessoa. Porque, embora ela saiba, ela não sabe que sabe. E, por isso, ela não se encoraja, ela não se expõe, ela não enfrenta o desafio com a confiança de alguém que sabe. Segundo tipo de pessoa é a pessoa que não sabe e sabe que não sabe. Esse é o consciente. Eu não sei e sei que eu não sei, então eu não vou me meter com o que eu não sei. É a pessoa que não tem uma expertise numa área e, por isso, ela não finge que tem. Na época do filósofo Sócrates, havia um grupo de pessoas que era conhecido como sofistas. Quem eram os sofistas? Eram pessoas que, por causa da capacidade de argumentação e de oratória, muitas vezes ganhavam debates de pessoas que tinham um conhecimento aprofundado em determinada área. Mais pelo poder do argumento do que propriamente pelo conhecimento de causa. Então a gente chama de sofista hoje esse tipo de gente que fala sobre o que não sabe, mas acredita piamente que sabe tudo sobre isso.
e quer convencer você daquilo que ela desconhece. É um fenômeno que a gente vê muito, por exemplo, nas redes sociais, de gente que sabe sobre tudo. Tudo, qualquer assunto, a pessoa é especialista. Ela sabe argumentar sobre o Supremo Tribunal Federal, ela é especialista em todos os temas jurídicos, ela sabe argumentar sobre política e economia, porque ela é especialista em tudo sobre economia e política, ela sabe argumentar sobre cultura, sobre relacionamento, sobre empresa, sobre estudos, ela sabe tudo sobre tudo. E aí você vai tentar mostrar para ela que ela não sabe, ela se exalta, começa a querer ganhar no grito. O sujeito que não sabe e sabe que não sabe tem uma humildade. Ó, isso eu não sei. O que você acha de tal assunto? Rapaz, esse assunto não é um assunto que eu domino. Eu até tenho uma opinião formada sobre assuntos que eu não domino, mas eu preciso deixar claro que se trata de um assunto que eu não domino. Às vezes minha esposa pergunta uma coisa para mim, eu falo para ela, olha, Cris, sobre isso eu sei muito pouco. A sensação que eu tenho, eu acho, é o que eu posso dizer. Mas não é isso. E aí, se alguém discorda, fico nervoso. O sujeito que não sabe e sabe que não sabe, ele é lúcido. E às vezes a melhor coisa do mundo é você poder dizer, eu não sei. Os pais que estão aqui precisam aprender isso. Que às vezes eles não sabem e devem saber que não sabem. Filho, eu não sei. Às vezes é importante o pai dizer para o filho até que ele não sabe como lidar com uma situação que o filho está criando. Eu já vi pais fazerem isso, conversarem com os filhos, abrindo o coração nesse nível. Filho, eu não sei como ajudar você. Eu não sei como tirar você dessa. O pai queria ter uma resposta. Às vezes a gente confia mais numa pessoa que diz eu não sei do que na pessoa que tenta convencer a gente que ela sabe de tudo. Porque tem uma transparência aí. O sujeito que não sabe e sabe que não sabe, ele tem uma transparência que a gente respeita e admira. Terceiro tipo de pessoa. É a pessoa que não sabe e não sabe que não sabe. Essa é insuportável. Eu estava mostrando para a Cristiane essa estrutura. Ela falou, esse é o arrogante. Eu falei, mas eu acho que eu vou chamá-lo de idiota. Porque o sujeito que não sabe que não sabe, ele realmente acredita que sabe. E aí é muito difícil ajudá-lo. Eu falo que tem um exemplo na Bíblia Sagrada que sempre me toca, porque nós homens temos a tendência de repetir o erro que essa pessoa cometeu, que é o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, quando estava andando com Jesus, um dia foi chamado de canto por Jesus, que disse assim para Pedro, Pedro, o Satanás pediu a tua alma para peneirá-la como trigo, e eu pedi ao Pai por você, e o Pai me atendeu. O que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, eu vi um filme, e no filme você faz uma lambança. A coisa fica feia para o seu lado. E eu achei a coisa tão pesada que eu conversei com o Pai a respeito disso, e o Pai me atendeu, e está tudo certo. A hora que o Pedro ouviu isso, o que você esperaria de alguém com alguma consciência? Puxa, muito obrigado. Eu não sei do que se trata, mas eu imagino que eu precisava mesmo dessa oração. Pedro olha para Jesus e diz assim, eu irei contigo até a morte, se preciso for. Aí Jesus tem que chamar Pedro mais para o canto ainda e falar, Pedro, é assim, ó. O que eu quero te dizer é que no filme que eu vi, antes do galo cantar amanhã cedo, você terá me negado 3 vezes. O que é que você esperaria de uma pessoa lúcida e consciente? Ô, Senhor, era disso que se tratava, eu não imaginava. Tem algum jeito disso não acontecer? Será que eu posso me proteger de uma situação como essa? Pedro olha para Jesus e diz, ainda que
todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Aí o fim dessa história você já sabe. E o fim dessa história se chama autodecepção, que é o processo pelo qual a pessoa descobre que ela não é tudo que ela achava que ela era. Pedro, naquele momento, é o sujeito que não sabe, mas não sabe que não sabe. Então ele acha que sabe. E quando Jesus diz, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes, e Pedro responde, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei, sabe o que Jesus diz para Pedro? Nada. Porque tem uma hora que não tem mais o que a gente possa dizer para alguém que está absolutamente convicto de si mesmo. Você deu uma dica para um amigo, ele falou, não, isso aí eu já resolvi, isso aí está certo. Aí você deu outra. Ele falou, não, isso aí eu tiro de letra porque eu já tomei todas as providências, aí você dá outra. Não, porque isso aí eu sei mais do que você, porque você não está sabendo exatamente o que eu estou fazendo. Aí você dá outra. Aí ele fala, não, porque isso aí que você está falando é porque você não sabe. Aí uma hora você cala. Eu falo que tem uma hora que tudo que a gente pode fazer é calar e pedir a Deus que a pessoa não se machuque muito. Porque ela está tão convicta de si mesma que ela não vai ouvir ninguém. A Bíblia Sagrada tem um versículo que há muitos anos eu tento colocar em prática na minha vida, embora não é fácil. Que diz assim, na multidão de conselheiros tem sabedoria. Por que eu gosto desse verso? Porque ele sugere que o conjunto tem mais condições de avaliar uma situação do que o indivíduo. Então, se você usa a perspectiva do outro, a opinião do outro, o conhecimento do outro, a experiência do outro, você melhora a sua visão de mundo, da vida. Mas nós somos uma geração em que cada um quer fazer tudo sozinho. Porque nós estamos numa corrida. Nós não queremos apenas ganhar, nós queremos ganhar sem ajuda. Nós estamos disputando uns com os outros, nós não queremos dever nada para ninguém. Eu não quero amanhã, depois do meu pódio, dizer, olha, estou aqui por causa do meu amigo Ronaldo que me ajudou, do meu amigo Henrique que me ajudou, do meu amigo Tião que me ajudou. Eu não quero isso. Eu quero chegar e falar assim, quem não acreditou em mim, olha aqui, ó, cambada de desgraçado. Vocês vão ter que me engolir. É isso que eu quero. Eu quero poder dizer, me fiz sozinho. Ninguém acreditou em mim, eu fui lá e aconteci. Que é a expressão mais feia do nosso orgulho. Porque qual é o problema de eu reconhecer que tem o dedo do outro na minha trajetória? Há muitos anos eu falo que vencer é ter muito a agradecer. Me fiz sozinho, ninguém se faz sozinho, você não nasceu sozinho. Você não veio ao mundo de produção espontânea. Você deve a alguém. Você deve a alguém os primeiros alimentos que recebeu, você deve a alguém os primeiros cuidados médicos, você deve a alguém as primeiras lições sobre linguagem, você deve a alguém tudo. Então não tem problema a gente ouvir o outro. A maior parte dos grandes erros que eu cometi na vida, eu cometi porque quando eu podia ter ouvido alguém, eu preferia acreditar só em mim. Então, o sujeito que não sabe e não sabe que não sabe, esse cara é uma bomba relógio. Porque como é que ele vai descobrir que não sabe? Caindo, falhando, sofrendo. E terceiro, ou quarto. Quarto tipo de pessoa é a pessoa que sabe e sabe que sabe. E, de novo, não é sobre você ser arrogante, orgulhoso, é sobre você ter ciência de quem você é. Tem coisas que eu sei. E eu sei que eu sei. Eu tenho um amigo palestrante que, numa palestra, falou assim, um sapateiro sabe fazer meia sola. E se você levar um sapato para ele fazer meia sola, ele não vai olhar e falar assim, será que eu dou conta? Porque se você levar um sapato para fazer uma sola num sapateiro e ele olhar para o sapato e falar, será que eu dou conta? Você já vira as costas e vai embora. Para não falar de sapateiro, médico, dentista. Você vai no dentista fazer um tratamento de canal. Aí o sujeito olha para você e fala assim, olha, eu vou te anestesiar
Eu espero que eu consiga. Porque se eu acertar um nervo, eu posso paralisar seu rosto, eu tenho medo disso. Mas assim, fé em Deus, amor no coração, e vamos que vamos. Nessa altura você já está na rua, com o babador pendurado no pescoço ainda. Porque se você vai no dentista, você precisa de um cara que sabe e que sabe que sabe. Você vai no médico, você precisa de um cara que sabe que sabe que sabe. Você vai num terapeuta, você precisa de um cara que sabe que sabe que sabe. O psicanalista francês Jacques Lacan, falando da figura do psicanalista, usava uma expressão que a gente usa muito na psicanálise, que é sujeito suposto saber. Porque a pessoa que se submete a um tratamento psíquico precisa acreditar que o terapeuta tem todas as condições de ajudá-lo. Senão não vai confiar-lhe as suas verdades mais íntimas. Então não é errado você ser o sujeito que sabe que sabe. O problema é você não saber e não saber que não sabe. Aí é um problema. Para a gente ser o cara, a gente tem que saber. E saber que sabe. Tudo não é tudo. O cara não sabe tudo. Mas o que ele sabe que sabe. O cara não é especialista em tudo. Mas no que ele é especialista, ele é bom. O cara não quer dar resposta para todos os problemas e assuntos da vida. Mas aqueles que ele escolhe se dedicar, ele se dedica integralmente. O cara não é completo, mas ele tem compromisso com a excelência. O cara não vai ser a solução para todos os problemas de todo mundo que o cerca. Mas o cara, naquilo que ele se propuser, ele vai fazer o melhor. O cara não é o marido perfeito, que sabe tudo, que dá conta de tudo e que nunca passa por problema no relacionamento, ou na vida financeira, ou na vida com os filhos. Mas cada luta que o cara enfrenta, ele aprende com ela. Depois de cada luta que o cara enfrenta, ele tenta ser uma pessoa melhor. Eu estava conversando com um amigo aqui, seu nome? O Gilson. Estava conversando com o Gilson. Ele comentou comigo que está lendo um livro meu chamado Sabedoria para Viver e Ser Feliz. E nesse livro eu falo sobre a diferença entre conhecimento e sabedoria. E muita gente tem muito conhecimento, mas nenhuma sabedoria. E aí no livro, e era uma informação que a gente estava lembrando, eu falo que inteligente é a pessoa que aprende com os próprios erros. E sábia é a pessoa que aprende com os erros dos outros. Se eu vi o meu pai se afundar num buraco de vício e dependência, por que eu vou pelo mesmo caminho? Se eu vi um amigo perder a família porque no momento de estupidez tomou decisões precipitadas e fez o que não devia, por que eu vou me colocar na mesma situação? Tudo bem, a pessoa inteligente aprende quando ela sofre na própria pele, mas o sábio percebe o sofrimento na pele do outro. E ele olha para si mesmo e pergunta, por que eu vou fazer isso se eu já vi o resultado que dá? Então, quando você tem um compromisso com a sabedoria, você não só aprende com as experiências que você vive, mas com as experiências dos outros. Puxa, o sujeito está tão chateado que se afastou do filho, acabou perdendo o contato com o filho e agora está aí chorando que o filho está seguindo um caminho que ele está incapaz de mudar. Por que eu vou fazer o mesmo movimento de distanciamento do meu filho que o sujeito fez? Se eu estou vendo o que aconteceu na vida dele. Então o cara sabe que é melhor aprender com os erros alheios do que tendo que repeti-los. E quando ocasionalmente ele comete seus erros, porque ele não é perfeito, ele aprende com seus erros. Afinal de contas,
Às vezes é da sabedoria você entender que um grande erro que você cometeu, mais do que um erro cometido, é uma escola que você cursou. Às vezes é uma escola cara. Eu já cometi erros. Uma vez um sujeito disse isso para mim: Marcelo, você cometeu um erro? Fica tranquilo, é uma escola que você pagou. Eu olhei para ele e falei assim: escola cara essa, hein? Se eu tivesse feito 3 orçamentos, não tinha apanhado tanto. Ok, mas já que pagou caro, aproveite ao máximo. O que acontece quando você compra um carro e descobre que pagou caro? Já fez isso? Você comprou um carro, um Monza. Comprou um Monza. Pagou 30 mil no Monza, 86. Aí você tá com o seu Monza, vai lá na casa do seu cunhado, porque o pior lugar para você ir com um carro a primeira vez é a casa do cunhado. O cunhado vai bater o olho no carro, vai falar: carro novo. Você vai falar: é. Comprou? Não, roubei. Posso ver? Pode. Ele entra, dá aquela olhada geral, passa a mão no volante. Eu acho tão engraçado, os caras passam a mão no volante assim. Olha, pô, desce, dá uma volta, olha por baixo. Tudo para dar uma atrasada na pergunta que ele quer fazer desde o começo. Quanto você pagou? Aí você fala: 30 mil. Ele olha para você e fala assim: rapaz, se você tivesse falado comigo, eu sei um igualzinho por 15. É triste, cunhado é triste. Eu tenho um cunhado. Alguém um dia falou assim: você tem problema com seu cunhado? Eu falei: não, mas ele tem comigo, porque eu falo tão mal de cunhado que ele já levou para o lado pessoal. Brincadeira à parte, quando você descobre que você tomou uma decisão errada, a sua tendência não é perder o vínculo afetivo com aquilo. Então você comprou o Monza, pagou 30 pau no Monza e descobre que o Monza vale 15 no máximo. Qual é o movimento 2, na sequência? Não gostar mais do Monza. Ter raiva do Monza. Esse Monza é uma droga. Paguei 30 pau nessa porcaria. Onde eu estava com a cabeça? Fulano também me enganou, desgraçado. E ainda falava que era meu amigo. Vai ver só. Ah, mas esse me paga. Se não for aqui, vai ser na eternidade. Deus é pai, não é padrasto. Olha o clima que você fica quando toma uma decisão errada. Qual que é a proposta da sabedoria? Você comprou um Monza por 30 pau, você tem que amar o Monza. Porque você pagou 30 pau. Ninguém vai pagar 30 pau. Então ninguém vai amar o Monza como você. Você entendeu o raciocínio? Rapaz, você pagou 30 pau no Monza, mas olha o Monza. Cara, é só um Monza. Mas é o meu Monza. Esse Monza, para mim, vale 30 pau. Você já viu gente que compra lixo? O cara chama de relíquia. Paga uma fortuna. Tem gente que vive de vender lixo. Tem uns programas na TV fechada de gente que vende lixo para gente que compra lixo. E é um lixo caro. Estava vendo um programa esses dias, os caras compram containers fechados de gente que abandonou tudo. Ou seja, nem o cara que tinha dava valor, largou lá. Aí um cara vai lá, compra, paga $100. Aí ele abre aquele lixo. Aí ele pega um lixo e fala assim: 20. Olha que legal. $20. Aí ele pega outro lixo, isso aqui $50. Aí ele pega outro lixo, isso aqui $80. Eu vou ter um lucro de $300 com isso aqui. É o mundo que a gente vive. As coisas valem o que alguém paga. Você pagou 30 mil no Monza, seu Monza vale 30 mil. Para você. Ah, mas eu quero vender. Ah, não vai dar. Porque ninguém vai amar o seu Monza que nem você. Eu estou provocando você para dizer o seguinte: quanto mais cara uma experiência, tanto mais eu preciso valorizá-la. Mas inconscientemente eu quero me livrar dela.
o mais rápido possível, para ela não denigrir a minha história. Eu não quero ser o cara que pagou 30 mil no Monza que valia 15. Você entendeu? Eu não quero ser esse cara. Eu não quero que um amigo meu olhe para mim e diga assim, nossa, como você é retardado. Eu não quero. Eu quero que o meu amigo olhe para mim e diga assim, nossa, negoção, hein? Então eu paguei 30 mil no Monza, mas se alguém perguntar quanto que eu paguei e eu já sei que ele vale 15, eu vou falar assim, cara, eu nem sei quanto eu paguei. Você conversou com um cara que você fala, quanto você pagou? Cara, eu nem sei quanto eu paguei. Fez cagada. Certeza. É por isso que ele não quer falar. Eu estou mexendo com você porque o nosso orgulho é um negócio muito forte. Então, quando eu erro, ao invés de eu aprender com a experiência, eu quero negar a experiência. Dizer que ela não aconteceu, que não foi comigo, ou que foi o outro que me enganou. Isso aconteceu porque me passaram a perna. Isso aconteceu porque não foram honestos comigo. Isso aconteceu porque minha mulher não me ajudou. Isso aconteceu porque meu amigo nem para me falar que não valia isso. Isso aconteceu porque o outro aproveitou que eu estava na ingenuidade. Ou seja, para me livrar da experiência, eu preciso depositá-la sobre os ombros de todo mundo. O cara não faz isso. O cara, alguém pergunta, quanto você pagou no Monza? Eu falo, rapaz, você acredita que eu paguei 30 pau nesse Monza? Sério? Agora você não sabe o que eu achei dentro dele. O quê? Nada. E gastem, bebe o Monza. E é diesel. Porque o cara não tem vergonha das marcas que ele leva com ele. Rapaz, mas você não acha que você fez um negócio errado? Muito errado. Foi o pior negócio que eu fiz na vida. E aí? E aí que eu já fiz. Eu não posso ficar chorando. Frase de Shakespeare. O sábio não se lamenta pelo erro cometido, mas se coloca alegremente no caminho de resolver o dano causado. Errei. Mas já errei. Paguei 30 pau numa experiência. Ela ficou cara, mas é minha. O cara sabe. E sabe que sabe. Ele sabe perder. Ele sabe reconhecer erros. Ele sabe que ele não é perfeito. E ele sabe que sabe. Então ele não precisa mentir, nem ocultar e nem esconder nada de ninguém. Ele não precisa fingir ser quem ele não é. Isso é uma verdade sobre o cara. O cara não finge ser quem ele não é. Porque se ele finge ser quem ele não é o cara. Simples assim. Você está fingindo ser quem você não é o cara, porque o cara é o cara. Se ele finge ser o cara, ele não é o cara. Ele finge ser o cara. Eu quero ser do grupo de quem sabe, sabe que sabe, mas eu muitas vezes me pego no grupo do cara que não sabe e não sabe que não sabe. E quando descobre, às vezes é tarde demais. Pergunta: o que é que o cara sabe? Primeiro, o cara sabe qual é a sua identidade. João é o cara. Falei sobre isso na semana passada. João é o cara. João é o cara mais jovem a se tornar apóstolo. João é o cara que mais vive depois que todo mundo já morreu. João é o cara que lidera a igreja iniciante, que é um dos maiores movimentos da história, junto com Pedro e com Tiago. Ele não é o cara principal, mas ele é um dos caras. João é o cara que está entre os que mais escrevem no Novo Testamento, só perdendo para o apóstolo Paulo e para Lucas. Mas se o assunto for quantidade de cartas, de textos, aí ele ganha de Lucas. João é o cara que Jesus amava, e a Bíblia fala isso. A Bíblia fala que Jesus amava todo mundo. Mas quando fala de João, diz, esse era o cara que Jesus amava. Então João era o cara. E como é que ele começou a ser o cara? Nesse texto que nós lemos.
Esse texto é um texto que mostra como João está no caminho de se tornar o cara. E o texto diz 3 coisas. A primeira, que João sabia quem ele era chamado para ser. Olha o que o texto diz. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos para que estivessem com ele. Está percebendo aqui a força da identidade? Jesus escolheu quem ele quis, pessoas que deveriam estar com ele, que ele designou como apóstolos, ou seja, deu um lugar para eles nessa economia do reino do céu, e ainda disse que o principal desafio desses caras era estarem com ele. Aí o texto diz, quem eram esses caras? Esses são os 12 que ele escolheu. Simão, a quem deu o nome de Pedro, que significa pedra. A ideia era mostrar que Pedro era esse sujeito difícil de quebrar, tanto para o bem quanto para o mal. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, a quem deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. A ideia é que Tiago e João nasceram de uma explosão, de um raio, de um trovão. Hoje, pela manhã, trovejou bastante aqui em Londrina. E lá no meu prédio caiu um raio tão bem derrubado que estourou um barulho enorme e um dos elevadores pifou na hora. Foi um susto. Eu estava saindo da garagem, as colaboradoras que cuidam da limpeza estavam todas petrificadas por causa do barulho que fez. Jesus olha para Tiago e João e diz assim, vocês são filhos da tormenta. Vocês não são pessoas fáceis. Mas quem diz que o cara é fácil? O cara precisa ser forjado, trabalhado. O cara não nasce pronto. Ele é construído no processo. Então, assim, a primeira coisa para você ser o cara é você saber quem é você. Alguém me perguntou um dia, Marcelo, como é que eu sei quem eu sou? Você precisa saber 3 coisas a seu respeito. Primeiro, a sua história. E esse negócio de saber a sua história não é fácil, porque a gente tende a falsear a nossa história. Fiz uma palestra lá na igreja do pastor Wagner, uma igreja muito boa, muito querida. Você não conhece, não vai em nenhuma igreja, vale a pena você conhecer. Num domingo de manhã, sobre saúde mental e espiritual. E aí eu estava falando o seguinte, muitos de nós temos mania de contar a nossa história a partir de fatos arbitrariamente selecionados. Então, assim, quando você tinha 18 anos, uma namorada te envergonhou publicamente. Você pinça essa história. Aí, quando você tinha 21 anos, você tentou montar uma empresa e quebrou. Você pinça essa história. Aí, quando você tinha 25 anos, você estava como chefe de um setor e foi mandado embora sem explicação, pinça essa história. Aí, quando você estava com 28 anos, você fez um investimento financeiro, teve um prejuízo, você pinça essa história. Quando você tem 6, 7 histórias dessas, você olha para elas e diz assim, eu sou um fracassado. Espera aí. Você conta a sua história a partir só desses 7 episódios? 8 que sejam, 9 que sejam, 20 que sejam. E os outros? Que você arbitrariamente fez questão de deixar de fora. Então, todo mundo que diz eu sou um fracassado, ou eu sou muito bom, tem que perguntar se não está recontando a sua história a partir de fatos selecionados. Uma coisa que a gente faz em psicanálise é ajudar a pessoa a recontar a própria história numa perspectiva da verdade e não da necessidade de ser vítima ou de provar a si mesmo. Porque se eu quiser contar minha história na perspectiva da vítima, eu consigo fazer você ter dó de mim. E se eu quiser contar minha história na perspectiva de alguém que quer se provar, pode ser que eu consiga fazer você achar que eu sou mais do que eu sou. Mas a minha história tem o lado da vítima, a minha história tem o lado de quem quer se provar. Mas, sobretudo, a minha história tem uma verdade. Que é a verdade sobre os caminhos por onde eu passei, as experiências que eu tive.
Os traumas, as dores, mas também as alegrias e as oportunidades. Então, para eu saber quem eu sou, a primeira coisa que eu tenho que fazer é as pazes com a minha história. Segundo, entender quem são as pessoas que são importantes para mim e para quem eu sou importante. E aqui, de novo, eu não posso ser vitimista. Porque esse negócio de ninguém me ama, ninguém liga para mim, ninguém, isso é um jeito de eu tentar compaixão de quem não me conhece. Meus vínculos dizem quem eu sou. Por isso que antes de dizer quem João é, Jesus diz, eu quero que vocês andem comigo. Que mais importante do que eu dizer quem você é você entender quem você é a partir do relacionamento comigo. Antes de você ser filho do trovão, você é chamado para ser apóstolo. E para andar comigo. Porque isso vai forjar a sua identidade. E aí, finalmente, as suas escolhas. Porque eu sou fruto da minha história, dos meus relacionamentos e das minhas escolhas. Tudo isso diz quem eu sou. Não um nome, não uma frase, não um título, não um rótulo. O cara sabe qual é a sua identidade porque ele não tem vergonha da sua história e nem conta a sua história arbitrariamente a partir de itens selecionados. Conhece seus relacionamentos, sabe quem é quem na sua vida e não se ressente de ninguém. E sabe que as suas escolhas determinam o seu caminho. O cara não acha que ele é fruto da escolha do outro. O cara sabe que, no fundo, há um nível de escolha que ninguém pode roubar de mim. Viktor Frankl, que escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido, e que conta dos 3 anos que ele ficou num campo de concentração nazista, com a mesma bota que ele amarrava no final com arame, comendo a mesma sopa, que às vezes tinha uma batata dentro, às vezes não. Diz que toda pessoa é livre para fazer escolhas. Ou seja, se esse cara fala em liberdade, quem sou eu para falar que não? Então, primeira coisa que o cara sabe é a sua identidade. Segunda, o cara sabe qual é o seu propósito. Porque o texto diz, escolheu 12, designando-os como apóstolos para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. O cara sabe o que se espera dele. Porque o cara sabe e sabe que sabe. E uma coisa que eu falo há muitos anos em igreja, em empresa, é o seguinte, a maioria de nós sabe o que se espera de nós. Não é por ignorância nem por falta de informação. Tipo assim, ó, realmente precisa dizer pro marido que ele não pode ficar enganando a esposa? Precisa mesmo, é uma coisa que precisa, você não sabia. Bem, o que você está fazendo com 4 prostitutas no seu colo, pelado? Não pode? Olha, foi bom você ter falado. Tá aí uma vivendo e aprendendo, hein? A maioria de nós não cai em erro por desinformação. A maioria de nós cai em erro por falta de proteção contra aquilo. É o que eu falo às vezes, se eu andar perto do abismo, pode ser que eu não caia, mas se eu andar longe, aí que eu não caio mesmo. São escolhas. O cara sabe o que se espera dele. Não precisa ficar lembrando toda hora. O cara não precisa ser manivelado, entendeu? A pior coisa do mundo é manivelar. Quando eu era pastor, eu falava isso na minha igreja. Eu falava, gente, a maior tristeza minha como pastor é manivelar crente para crente ser crente. É chato ficar dizendo para o crente, todo domingo, crente, você tem que ser crente, tá? Ó, lembra que você crê em Deus? Lembra que você crê em Deus e não pode viver como se não cresce? Ó, sabe que você tem que participar do culto, você sabe que você tem que ter ministério, você sabe que você tem que ter uma família que você cuida, você sabe que você tem que ser generoso, você sabe que você tem que fazer oração, você sabe que tem que ser... E fica manivelando o crente. Aí você para de manivelar, o crente some. Aí alguém diz assim, ó, o crente não está vindo, tem que visitar. Tá, vamos visitar o crente. Aí vai na casa do crente. Por que você não está indo? Ai, estou magoado. Por que você está magoado, crente? Estou magoado porque eu cheguei esses dias lá, passei pelo pastor, o pastor nem me olhou. Aí o pastor fala, crente, eu não te vi, me perdoa, isso é importante. Aí o crente fala, tá, eu vou ver se eu vou domingo. Vai sim, por favor. E manivela o crente. Para o crente ser crente, porque se não manivelar o crente não é crente. Isso é insuportável.
Porque assim, você sabe o que se espera de você se você decidiu crer. Das duas, uma, você crê ou não crê. Se você crê, vive a sua fé. Se não crê, reconheça. Agora, eu sou responsável por você ficar na fé, numa fé que você nem sabe se tem? Então, assim, Marcelo, você devia ser terrível, né? Não, eu manivelava e fazia isso com o maior prazer. Porque eu queria o crente na minha igreja. Que é chato você não ter ninguém lá. Então você manivela. Gente, vem, ó, vai ter programação especial. O pessoal vem, vai ter um lanchinho quando vocês chegarem. Vamos manivelar para o povo participar. Eu estou brincando, mas assim, eu e você sabemos o que se espera de nós. Nós sabemos o que se espera de nós como pais, como companheiros, como amigos, como profissionais. Nós sabemos. Um detalhe ou outro a gente tem que entender e encontrar a resposta, mas a maior parte do processo a gente conhece. Porque o cara sabe e sabe que sabe. E por último, o cara sabe qual é a sua autoridade. Que o texto diz assim: para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Porque o cara sabe onde que a autoridade dele está firmada. O cara não bate na mesa, porque ele sabe que não é aí que a autoridade dele reside. O pai que bate na mesa e fala assim, quem manda nessa casa sou eu, é porque sabe que não manda mais. O cara bate na mesa, os filhos estão fazendo uma confusão, e bate na mesa, quem manda aqui sou eu. Os meninos olham direto para a mãe. A mãe fala assim, ouçam o pai de vocês. O cara que não sabe onde repousa a autoridade dele é porque não tem mais autoridade. Sua autoridade não se baseia no dinheiro que você tem na conta, sua autoridade não se baseia na sua agressividade quando você reage a uma situação, sua autoridade não se baseia senão na vida que você vive e em como ela se torna inspiração para quem olha para você e tenta seguir seus passos. Autoridade não é poder. Jesus não dá poder para eles expulsarem demônios, dá autoridade. Autoridade é diferente de poder. Poder é uma questão de força, autoridade é uma questão de direito. Como o sujeito, já contei essa história aqui, que estava preso num campo de concentração nazista, quando os aliados venceram a guerra. Ele tinha sido ferido, não era jovem, já era um senhor, estava com a sua roupa do campo de concentração e uma bengala improvisada que ele usava por causa do ferimento na perna. Soube que os aliados tinham vencido a guerra por um panfleto que foi jogado pelos aviões e caiu dentro do campo de concentração em que ele estava. Ele pegou aquele panfleto, viu que os aliados tinham ganho a guerra, pegou a sua bengala e foi na direção do escritório central do campo de concentração. O campo ainda estava sob o domínio dos nazistas, os soldados fortemente armados, o poder estava na mão dos alemães naquele momento. O poder. Porque as armas estavam com os alemães, os soldados eram alemães, a força estava do lado dos alemães. Aquele homem fraco, perna machucada, usando uma bengala, roupinha de campo de concentração, foi cruzando aquele pátio, chegou até o escritório central, parou na porta, olhou para o comandante do campo e disse assim, nós vencemos a guerra, o senhor está preso. Isso é autoridade. Autoridade não é sobre quanta força você tem para impor a sua vontade. É sobre você falar e alguém ouvir. Porque sabe de que lado da história você está. O que vai fazer você ser ouvido pelo seu filho não é o seu poder, até porque um dia ele vai ser mais forte que você. Mas a autoridade é uma coisa que nunca vai deixar de falar alto. Dica de sabedoria, João Calvino. Toda nossa sabedoria, enquanto realmente merece o nome de sabedoria e é verdadeira e segura, abrange basicamente só duas coisas. Conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. E com essa frase eu encerro, vamos ficar em pé e fazer uma oração.